Agora, nós temos a Tua palavra, que foi lida, e queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos as Tuas Sagradas Escrituras. Senhor, eu não sou nada e como eu dependo de Ti. Então usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para que os meus irmãos nessa manhã sejam edificados na Tua palavra. Ó Senhor, assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos aqui nesse culto, tivemos a escola bíblica dominical, muitos irmãos, todos que aqui estiveram, aprenderam na palavra com os seus professores. Agora tivemos um momento de culto, um momento de louvor, um momento de ofertas, o teatro, esse momento de apresentação de criança. São expressões dentro do culto que fazemos para demonstrar a nossa fé, o nosso temor ao nosso Senhor. Adoramos a Deus, expressamos ao Senhor a nossa alegria, a nossa fé, a nossa comunhão. Já falaram que vai ter um almoço delicioso ali atrás te esperando, então não é para ninguém ir embora. Então, momentos de comunhão que a igreja precisa desenvolver, exercitar. E nós lembramos das palavras do salmista no capítulo 133, quando ele vai dizer: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A necessidade, a importância de que a igreja tenha os seus irmãos em união, vivendo a fé um com o outro, faz com que a igreja cresça, desenvolva. E nesse ajuntamento que aqui estamos fazendo parte, nós temos vários motivos para oferecer ao Senhor o nosso culto. Certamente, muitos irmãos, se dermos a oportunidade para você dizer qual o motivo que te traz aqui nessa manhã para prestar o seu culto a Deus, qual o motivo que você tem hoje para agradecer ao Senhor por você estar aqui depois de uma semana árdua, cheia de muito trabalho, certamente vamos ter muitos motivos para compartilhar da nossa gratidão ao Senhor. Mas um desses motivos que nós temos para estar aqui nessa manhã é a salvação que nós recebemos do Senhor Jesus. Dentre os motivos que você tem para estar aqui nessa manhã, é a salvação que você recebeu do Senhor. E é sobre esse motivo que nós vamos refletir nessa manhã. A salvação que recebemos do Deus misericordioso. Deus é um Deus salvador. Nós estamos aqui por causa da salvação que nós recebemos do Senhor. E nesse texto, vemos aqui as orientações do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o apóstolo Paulo visitando a cidade de Éfeso, obrigado, meu irmão. Quando o apóstolo Paulo visita a cidade de Éfeso, ele vai fazer isso na sua segunda viagem missionária. Mas o texto vai dizer que ele ficou pouco tempo em Éfeso. Mas vai ser na terceira viagem missionária que Paulo vai permanecer na cidade por cerca de 3 anos, conforme o capítulo 20 do livro de Atos. E a cidade de Éfeso era um importante centro comercial, político e religioso naquela região. Nós estamos falando da Ásia Menor, que hoje, atualmente, é a Turquia. Ali era uma das principais cidades do Império Romano. E Éfeso, ali estava um templo da famosa deusa Diana. Então, era uma cidade tremendamente pagã, onde as pessoas ali viviam os seus dias, mas debaixo do pecado, da opressão, incrédulas ao Senhor. E Paulo, ele se esforçou para levar a palavra de Deus aos habitantes ali daquela província da Ásia, tanto os judeus como gregos, e aí ele vai escrever a sua carta aos crentes da cidade de Éfeso. E nesse capítulo 2, que nós temos aqui aberto, nós vamos ter verdades acerca da salvação. O apóstolo Paulo, ele está declarando aqui que Deus é Salvador. Paulo está declarando que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Salvador. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, quando Adão e Eva eles pecaram e perderam a comunhão com o Senhor, os homens a partir dali tornaram a ser escravos do pecado, herdeiros da morte. Depois do pecado de Adão, toda a raça humana veio a pecar e veio estar condenada à morte.
Mas nós vamos encontrar nas palavras, nas Escrituras, que Deus demonstrou misericórdia pelo homem desobediente e pecador. Deus construiu então um plano para resgatar a sua criação. E nós vamos encontrar verdades a respeito da salvação de Deus para esse homem pecador perdido, nesse texto que nós fizemos a leitura. Então nós aprendemos aqui nesse texto, em primeiro lugar, que o Deus Salvador é um Deus rico em misericórdia e em amor. O Deus Salvador é rico em misericórdia e amor. Confira, versículo 4, acompanhe comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O plano da salvação do homem é resultado do amor de Deus. Para que o homem fosse salvo, é necessário que o Senhor amasse esse homem, tivesse misericórdia para com esse homem, para ele ter a salvação. E a história da salvação aqui na Bíblia, ao longo de toda a passagem no Antigo Testamento, nós vamos perceber que a salvação sempre foi iniciativa de Deus. Deus sempre deu o primeiro passo para salvar o homem. Em todas as manifestações de Deus para com o homem, ele estava à frente desse processo. Jamais o homem tomou a frente para a salvação. Pelo contrário, vamos ver sempre o homem em pecado, o homem afastando do Senhor. Mas sendo Deus rico em misericórdia e em amor, ele vai desenvolver um plano para resgatar esse homem pecador e trazê-lo à sua comunhão, à sua presença. Deus tem a iniciativa da salvação. Quando nós lemos no Salmo capítulo 3, versículo 8, o salmista declara: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Sobre o povo de Deus está a bênção dele, porque esse povo tem a salvação. A igreja do Senhor Jesus, ela foi abençoada, ela recebeu a salvação, esse ajuntamento, essa comunhão desses irmãos, nós como igreja, representamos o amor do Senhor, a comunhão uns com os outros. Aqui está a bênção de Deus, porque há pessoas que estavam no pecado, que viviam no mundo incrédulas do pecado, mas foram resgatados pelo Senhor. Quando nós olhamos para a salvação no Antigo Testamento, ela vai ter alguns significados. Salvação, ela vai ter ideia de segurança. Salvação vai ter ideia de recuperação. Salvação vai ter ideia de bem-estar. Como também salvação no Antigo Testamento vai ter a ideia de redenção. E essa palavra também pode significar salvação, à luz do Antigo Testamento, pode significar intervenção. Salvação no Antigo Testamento pode significar também socorro. Quer um exemplo? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, a ênfase da salvação está muito associada a resultados de livramento. Quando Deus livrava o seu povo de um mal, de algum perigo iminente, ali tinha a ideia de salvação. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó estavam ali, os filhos de Jacó e Israel, todo o povo, os hebreus, eles estavam ali encurralados junto ao Mar Vermelho, não é o Mar Morto, o Mar Vermelho. Eles estavam ali presos, sem saída. De um lado era o Mar Vermelho, atrás eles viam o faraó, os egípcios, o exército egípcio em direção a eles. E o Senhor fez com que as águas do mar se dividissem ao meio, para que os hebreus pudessem passar sobre elas, por entre elas. O que nós vemos aqui? Vemos uma ação do Senhor, vemos uma intervenção do Senhor, vemos o socorro de Deus para aquele povo. Então isso trouxe livramento. Há uma ideia de salvação aqui. Então podemos entender que salvação vai compreender as intervenções divinas, o socorro do Senhor para o seu povo. E o povo de Israel presenciou isso inúmeras vezes. O que nós vemos aqui? A salvação é sempre iniciativa de Deus. Quando o povo se estabelece na terra de Canaã, nós vamos ver o Senhor
rico em misericórdia, ele levantava juízes que livravam o povo de Israel das nações opressoras que viviam ali, que eram vizinhas deles. E de tempos em tempos eles passavam por lutas, passavam por perseguições, por opressões, e o Senhor sempre abençoava aquele povo. Como? Usando aqueles homens, usando os juízes. Ele usou Otiniel, ele usou Eude, ele usou Gideão, usou Jefté, usou Sansão e tantos outros juízes para livrar o povo de Israel das ações, das manifestações contra daqueles inimigos diante deles, através do seu Espírito. Deus mostrando ali para aquele povo socorro, Deus mostrando, demonstrando o seu amor, livrando-os daquelas opressões. Assim, aquele povo crescia com a imagem de um Deus salvador. Aquele povo ia desenvolvendo ali naquela terra o pensamento, a fé de que o Deus é um Deus salvador. Ele livrava o povo das investidas dos seus inimigos e que eles eram, cada dia, desafiados a permanecer na lei do Senhor. Então, essa ideia de povo escolhido e que tinha o cuidado do Senhor estava cada vez mais presentes nas suas vidas. Até mesmo quando eles não tinham esperança, lá no exílio, o Senhor Deus prometeu que haveria um remanescente que voltaria do exílio para que o seu plano fosse concretizado na terra de Canaã, e assim aconteceu. Queridos, nesse texto, qual a aplicação que nós podemos fazer até então aqui? Nós estamos reunidos nessa manhã, cientes de que nós fomos salvos pelo Deus rico e misericordioso, o Deus que é rico em amor. Nós estamos aqui nessa manhã gratos porque recebemos a salvação do Senhor. Os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados nos separavam da comunhão com Deus e nós estávamos destinados à perdição eterna. O que estava para nós era a perdição, era o inferno. Mas o Senhor nos amou. Fomos alcançados pelo Deus misericordioso, pelo Deus amoroso. E esse Deus que nos amou, que nos concedeu a salvação, fez com que hoje nós pudéssemos ter essa alegria de poder compartilhar desse novo momento de vida que nós temos, da nossa salvação. Então, nossos cânticos, as nossas adorações, todas elas devem expressar o nosso entendimento que nós temos na palavra de Deus, de que a salvação vem do Senhor, que a salvação vai ser sempre iniciativa do Senhor. Nós podemos celebrar nessa manhã, prestar nessa manhã um culto ao Senhor, entregando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, reconhecendo que nós somos salvos pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu grande amor. Louvado seja o Senhor. O plano da salvação do homem é o resultado do amor de Deus. A salvação é a iniciativa de Deus. O Deus que é rico em misericórdia e em amor é o Deus Salvador. Verdades que nós encontramos na palavra de Deus. Em segundo lugar, aprendemos nesse texto que o Deus Salvador, ele manifesta em Jesus a salvação do homem. O Deus Salvador manifesta em Jesus a salvação do homem. Veja, ainda no versículo 5, a parte B. Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. No Novo Testamento, vemos Deus fazendo uma nova história, escrevendo uma história e fazendo uma intervenção no mundo. O Senhor, ele interviu de várias maneiras no Antigo Testamento para trazer a salvação ao seu povo. Mas no Novo Testamento, o Senhor, ele vai fazer uma nova intervenção na história. E conforme Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5, o apóstolo Paulo escreveu: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que nós aprendemos aqui? Que num tempo planejado pelo Senhor, conforme o tempo dele,
Não o nosso tempo, mas no tempo de Deus, que Paulo deu o nome de plenitude dos tempos. O Senhor Deus, ele esvaziou a sua glória e veio a esse mundo. E de uma forma muito especial, ele entrou na história, pôde trazer socorro ao homem que estava caminhando em direção ao inferno. O Senhor Deus, então, ele vai enviar o seu unigênito para vir ao mundo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo. Nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ele não foi tentado. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele exerceu o seu poder sobre as enfermidades. Jesus exerceu o seu poder sobre a natureza. Jesus exerceu o seu poder sobre a morte. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele vai morrer numa cruz, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Hoje ele está à direita do Pai, e a palavra de Deus afirma, e nós devemos crer, que ele vai voltar para buscar os seus. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, em Cristo, nós temos a salvação de Deus para todos aqueles que creem no seu nome. Você crê no nome do Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? Você já abriu seu coração, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, confessando que Ele ressuscitou dentre os mortos? Essa é a condição para que nós venhamos receber Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador. E à luz da palavra de Deus, essa salvação não é fruto de méritos humanos. Nós não recebemos a salvação porque aos domingos nós vamos na escola bíblica dominical. Apesar que é importante e que nós devemos estar na igreja aos domingos para aprender da palavra de Deus, para ouvir a mensagem do Senhor, relacionarmos com os nossos irmãos, crescermos em unidade. Mas a salvação não está nesses méritos. A salvação está em Cristo. A salvação é fruto da suprema riqueza da graça de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus sobre nós na pessoa de Cristo. Nós precisamos entender isto. Aplicando isso para os nossos dias, como crentes, devemos reconhecer que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Aí fora, muitas mensagens, há muitas alternativas para ter a vida eterna. Para você, quando morrer, você passar a eternidade. Mas nós lemos na palavra de Deus que Jesus é o único caminho que te leva à salvação. Não tem outro caminho. E é esse caminho que nós devemos passar, é esse caminho que nós devemos seguir. E é um caminho difícil, queridos. O caminho que nos conduz à salvação, que nos conduz à vida eterna, é um caminho difícil, porque a palavra de Deus diz que é um caminho estreito. A porta é estreita, o caminho é largo. Tem gente que quer ir para o céu, mas não quer viver a vida cristã. Tem gente que está brincando de crente, está posando de espiritual, mas na verdade não tem nenhum comprometimento com a palavra. Acha que pode viver a vida cristã da maneira como acha, da maneira como quer, mas nós enganamos. O caminho que nos conduz à salvação é um caminho estreito, onde deve haver renúncias, onde nós devemos abrir mão dos nossos gostos, das nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor. E aí a mensagem que a igreja vai proferir no púlpito, nas músicas, em tudo que ela for fazer, nas dramatizações, em tudo que a igreja for fazer, a mensagem que ela vai proferir deve ser músicas que vão dizer que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A mensagem da igreja é de salvação e que a salvação está em Jesus. Esse nome tem poder. É esse nome que nós nos colocamos, que nós nos rendemos, que nós confiamos. E é por isso que eu e você nós estamos aqui nessa manhã. A salvação é iniciativa de Deus. O Deus que é rico em misericórdia e em amor é o Deus Salvador. Jesus, ele é a suprema manifestação da salvação de Deus aos homens. E em terceiro lugar, o Deus Salvador,
Ele dá vida aos que estão mortos. O Deus Salvador dá vida aos que estão mortos. Nesse mesmo versículo, chama sua atenção para a primeira parte dele, a parte A. E estando nós mortos em nossas transgressões. O apóstolo Paulo afirmou que nós estávamos mortos pelos nossos pecados. Nós estávamos separados da glória de Deus. A maneira que vivíamos era assim: você está vivo, mas na verdade espiritualmente você está morto. Você está aqui, mas o seu destino vai ser o inferno. Mas diante dessa situação, diante da vida espiritual, da situação espiritual desse povo, dessa igreja, desses crentes, e diante de todos nós, o apóstolo Paulo vai falar: pela graça vocês são salvos. O que o apóstolo Paulo vai afirmar é que, mesmo nós estando mortos espiritualmente, nós podemos encontrar salvação. E essa salvação nós vamos encontrar em Cristo. Então, recebemos a graça, favor de Deus, quando nós não merecemos esse favor de Deus. Isso é graça. Aquilo que nós não merecemos, é graça. Esse é o dom de Deus para nós. O Senhor Deus nos ofertou com a sua graça. O Senhor Deus ofereceu, te concedeu essa graça, e nós recebemos, abraçamos a graça através da fé. A graça foi ofertada para você, o Evangelho foi anunciado para você, e você creu no Evangelho, você aceitou o Evangelho, você teve fé. Incrível, né? Fé, uma palavra tão pequena, mas um significado tão profundo. A fé em Cristo, como unigênito do Pai, é que vai abrir as portas da salvação para todos aqueles que creem. A fé faz isso. A fé abre as portas da salvação para todos aqueles que nele creem. Você tem tido essa fé? Você tem confessado a Cristo? Abra comigo João agora, Evangelho de João. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe a vida eterna e faz parte da família de Deus. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você passa a fazer parte da família de Deus. Olhe para as pessoas que estão aí ao seu lado, que estão atrás, estão na frente. Fazemos parte da família de Deus. Aqui está reunido a família de Deus. E a família de Deus é feita por aqueles que creram em Jesus como o unigênito do Pai. A família de Deus é composta por homens e mulheres que creram na mensagem do Evangelho. E nós nos reunimos, nós nos confraternizamos, somos edificados na palavra, erramos, faltamos, mas precisamos ter o desejo de acertar, de andar no Senhor, de caminhar com os nossos irmãos. Isso faz com que a família da fé permaneça firme no Senhor, alicerçada na palavra. Trazendo esse texto, essa verdade, aplicando para nós estávamos destinados à condenação eterna, mas pelo fato de agora crermos em Cristo, recebemos a salvação, fizemos uma meia volta, conversão. Estávamos indo em direção à perdição eterna, mas porque ouvimos a mensagem do Evangelho, a graça de Deus foi ofertada para nós, cremos em Jesus como Senhor e Salvador, então nós mudamos a rota. Estávamos destinados à perdição eterna, então mudamos a rota, e agora estamos caminhando em direção à vida. Antes você caminhava em direção à morte, mas por causa do Evangelho, da graça de Deus, você agora caminha em direção à vida. Agora você caminha em direção à comunhão com o Senhor. Isso faz com que venhamos buscar ao Senhor e estar na dependência dEle.
É a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Celebrarmos ao Senhor por essa bênção, pela nossa salvação. E essa salvação, ela vai ser vivida cada dia. Então, quero concluir aqui dizendo que nós devemos dar graças a Deus, porque o seu amor por nós nos alcançou e hoje nós somos uma nova vida. Nós experimentamos da salvação em Cristo Jesus. E devido a essa intervenção de Deus, Romanos 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há sobre aqueles que temem ao Senhor, que andam nos caminhos dele. Fomos justificados no Senhor. Nessa nova vida em Cristo, precisamos ter um novo padrão de vida. Antes, no passado, andávamos conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, conforme o desejo da carne. Hoje, nós agora andamos em espírito, conforme o Espírito Santo de Deus direciona a nossa vida. O Espírito Santo, ele vai testificar a cada dia que nós somos filhos de Deus. Você precisa ser reconhecido que é um filho de Deus, através da sua vida, da sua palavra, do seu comportamento, das suas atitudes. O seu testemunho é que vai dizer se você de fato é um filho de Deus ou não. Como as pessoas estão vendo você lá fora? As pessoas veem você como um crente? Como um servo de Deus? Ou elas veem você como uma pessoa qualquer? Porque às vezes nós escondemos a fé. Não falamos que somos crentes. Talvez lá no nosso emprego ninguém sabe que a gente é crente. Só nós mesmos. Então nós precisamos deixar que as pessoas vejam na nossa vida o nosso testemunho. Deixe que as pessoas vejam Cristo na sua vida, meu querido. E com os nossos irmãos, na fé, teremos um relacionamento abençoado, de comunhão uns com os outros. Somos cidadãos que pertencem a uma nova pátria. E aqui estamos só de passagem, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, somos membros da família de Deus. Então que o Senhor continue aqui abençoando a igreja, continue abençoando cada família, continue abençoando cada líder, e que Ele possa lhes conceder cada vez mais força, intrepidez para ser luz aqui nessa cidade. Que o Senhor Deus possa abençoar essa igreja cada vez mais no nome de Jesus. Amém. O irmão